Shabbat Shalom, irmãs! Com alegria! Amém! Agora sim! Eu queria perguntar quem vem a primeira vez no culto de rede de mulheres? Primeira vez? Glória a Deus! Tem mais alguém? Só elas. Tava esperando você falar. Amém, glória a Deus. Nós ficamos muito felizes e honradas por ter vocês aqui pela primeira vez e que venham sempre e tragam mais. Porque quanto mais a gente aprende da palavra do Senhor, mais a gente quer que outras aprendam também, não é verdade? Não é assim? Amém, glória a Deus. Hoje é uma tarde bonita, que é um Shabbat Shalom, a viração do dia, onde o Senhor se encontrava com Adão e Eva todas as tardes do Shabbat Shalom. É um momento muito especial essa tarde. Só toca um pouquinho mais baixo, tá? E é muito especial esse momento. E uma vez por mês, nós nos encontramos aqui, nós mulheres. Eu falo que não é nenhum culto de rede de mulheres, é um encontro com o Senhor Jesus, onde todas as mulheres, como noiva adornada, se encontram com Ele. Sempre você tem que vir para a casa do Senhor, e especialmente por culto de mulheres, que você venha se encontrar com o Senhor Jesus. Ele estava aqui, está aqui te esperando para o encontro. E quando a bispa pediu para que eu estivesse ministrando a palavra hoje, eu fiquei durante a semana vendo sobre as mulheres da Bíblia e qual eu estaria trazendo a palavra. E a gente sempre pede sinais para Deus, não é verdade? Antes de fazer, quem estava na célula quinta-feira, eu comentei sobre isso, quem estava na célula. A Thaís, a Lília, a Tainá, a Ingrid. E eu comentei sobre isso, sobre sinais. Que quando nós vamos tomar posições ou precisamos da intervenção do Senhor, nós pedimos sinais, não é verdade? Não era verdade que eu comentei, quem estava lá ouviu? E eu pedi um sinal para Deus, me confirmando sobre a mulher que eu estaria ministrando hoje. E como humana, eu fui lá e procurei sobre uma mulher e falei, não, vou começar a estudar sobre ela. Só que o Senhor sempre tem outros caminhos para as nossas vidas. E Ele não tarda, Ele não falha. E Ele me mostrou. E sabe como Ele me mostrou sobre a mulher de hoje? Foi muito engraçado, eu comentei com a bispa pela manhã. Eu falei assim para a bispa ontem, no final do culto, bispa, eu vou falar sobre tal mulher. Ela falou, tá bom. Aí, olha o que aconteceu. Eu dormi, eu não sonhei que eu estava colhendo espigas. Já dei uma dica da mulher que eu vou ministrar hoje. Quem chuta aí para ver? Quem é a mulher que colhe espigas na Bíblia? Ruth. Irmã Lucila, tá afiadinha. E é sobre Ruth. E eu sonhei que eu colhi espigas. E quando eu acordei com o nome Ruth na minha cabeça. Eu falei, já sei, Senhor, não é sobre aquelas mulheres que eu ia ministrar, é sobre Ruth. E aí a bispa me chamou no WhatsApp e falou assim, você comentou com a Rosana sobre qual mulher? Eu falei, então, bispa, aconteceu algo sobre essa noite. Eu sonhei que eu colhia e o Espírito Santo me confirmou que era sobre Ruth. Ela falou, engraçado que quando eu dei a lista para você escolher, o nome Ruth saltava mais na folha. Eu falei, glória a Deus, o Senhor mais uma vez está confirmando que era Ruth. E eu fui passar para Rosana. Olha quantas confirmações o Senhor me deu. Falei para Rosana, eu vou falar sobre Ruth. Ela falou, lembra que o mês passado eu ia ministrar sobre Ruth? Lembra que ela comentou, quem estava aqui da última vez? Vocês lembram? Que ela ia ministrar sobre Ruth. Deus mudou todo o acaso para que hoje nós estivéssemos falando sobre Ruth. Deus é um Deus de sinais. E Ele prova, Ele mostra que Ele é Deus. E Ele é com a gente. Mesmo numa pequena situação que eu pedi para Deus me confirmar quem era a mulher que nós iríamos falar hoje. E como a Lucila já acertou, é Ruth. Abre em Ruth, no capítulo 4, versículo 9. Ruth está no comecinho da Bíblia, depois de Juízes.
Vou estar lendo. Diz assim: Então Boaz disse aos anciãos e a todo o povo: Sois hoje testemunhas de que tomei tudo quanto foi de Elimeleque e de Quilion e de Malom, da mão de Noemi, e de que também tomo por mulher a Rute, a Moabita, que foi mulher de Malom, para suscitar o nome do falecido sobre sua herança, para que o nome do falecido seja desarraigado dentre seus irmãos e da porta do seu lugar. Disso hoje sois testemunhas. Amém? Alguém aqui já conhecia sobre a palavra de Rute? Sobre essa mulher? Faz assim, calma. Bastante gente. Quem nunca ouviu falar sobre Rute na Bíblia? Ou nunca leu sobre ela? Todas as restantes, né? A história é bem assim. Havia um casal que eles moravam em Belém de Judá. Alguém sabe como essa cidade é conhecida? É chamada Belém de Judá? A cidade do pão. Belém de Judá era conhecida como a cidade do pão. E lá começou a passar fome. Teve uma grande fome, uma grande seca. Onde a cidade era chamada Cidade do Pão, estava faltando fome. Estava faltando pão, estavam com fome. E um pai de família, o que ele fez? Vou para outra cidade, porque lá vai ter comida para sustentar minha família. Então Elimeleque pegou Noemi e seus 2 filhos, Malom e Quilion, e foi para Moabe. Moabe, de Moabitas. Moabe, que era filho de Ló, que foi fruto de um relacionamento entre pai e filha. Moabe vem de Moabitas, que é filho de Ló. Ou seja, uma cidade super pesada, uma cidade fruto de um relacionamento que não agradava a Deus. E eles foram. Chegando lá, Elimeleque morreu. Marido de Noemi morreu, ele faleceu. E ela cuidou dos seus filhos, 2 filhos, Malom e Quilion. Os 2 filhos têm o significado do nome de doentes. Olha quão profundo. Vocês lembram quando o apóstolo nos ensinou sobre o destino dos nomes? Lembram? Que quando a gente dá um nome para o nosso filho, nós estamos decretando um destino para ele. E, na verdade, os nomes têm muitos significados. Que eram nós mulheres que estavam prontas para ter um filho, para analisar os nomes. Quem lembra que um dia o apóstolo falou sobre isso? Ele falou, ele comentou sobre o destino que tem os nomes. E Malom e Quilion tinham um significado dos nomes de doente. E quando Elimeleque faleceu, Noemi teve que cuidar dos seus 2 filhos sozinha. Aqui nós temos viúvas que passaram por o luto, ou alguém que teve algum parente que morreu, algum filho que morreu. Alguém passou por isso já aqui, que você está aqui? É muito triste, né? Perder um ente querido, um parente. Não é muito triste, gente? Não é muito triste, gente? Muito triste. Noemi perdeu seu marido e tinha que cuidar dos seus 2 filhos. E o que acontece? Depois, passado 10 anos, os seus 2 filhos se casaram com uma mulher chamada Orfa e outra Rute. Orfa significa pescoço, nuca, aquela que volta as costas, volta para trás. E alguém sabe o significado de Rute? Para você ver quão profundo é o significado de um nome. Alguém sabe? Ninguém sabe? Aê, evangelista, companheira. Ruth tem o significado de companheira, de amiga. E quem sabe o contexto de Ruth sabe o quão amiga ela foi, o quão companheira ela foi. E nós vamos saber até o final desse culto. Eles se casaram com Orfa e Ruth. Infelizmente, a Bíblia nos relata que os 2 morreram. Os 2 morreram. Ou seja, Noemi ficou sem o esposo, sem o marido, ficou viúva e perdeu 2 filhos. 2 filhos. A gente não consegue explicar a morte. A gente não consegue explicar o sentimento de dor, de perca.
de aflição, e aí tem que superar, tem que aceitar. Há um processo no luto para se passar, não é verdade? O luto é muito difícil, muito doído. É uma marca para uma vida toda. E imagina o sentimento de Noemi. Só que ela tinha duas noras que ela podia contar, certo? Às vezes. E essa história da Bíblia mostra isso. Qual era o significado de órfã? Aquela que volta para trás. E de Ruth, que a evangelista Bia falou? Companheira e amiga. Noemi ficou sabendo que na cidade da onde ela saíra tinha voltado a colheita e eles estavam abundantes de frutos. E depois de todo acontecido em Moabe, de tristeza, de aflição, de angústia, ela decide o quê? Voltar para a cidade. Voltar para a cidade da onde ela vivia. E ela falou: eu estou voltando. E as noras fizeram o quê? As noras podiam ter a escolha de acompanhá-la ou não. Certo? Órfã foi até uma metade do caminho, mas o Noemi insistia: se vocês quiserem voltar para a casa dos seus pais, vocês podem voltar. E ela insistiu, a Bíblia relata que ela insistiu 3 vezes. Na segunda vez, ela orou para suas noras, abençoando o casamento que elas poderiam ter. E órfã, o que ela fez? O significado era voltar para trás, dar as costas. Ela voltou para a casa dos seus pais. Ela voltou para uma nova vida. Voltou para um novo relacionamento. Certo? E Ruth decidiu ficar com a sua sogra, companheira e amiga. No momento que ela precisava de alguém e no momento que Noemi precisava de alguém, ambas foram companheiras umas das outras. Ambas foram amigas. Ambas tinham palavra de consolo. E a Bíblia relata que todas as vezes que Noemi falava: você pode voltar para a casa da sua mãe, você pode voltar para a casa dos seus pais, elas choravam se lembrando do luto. Choravam, se lamentavam pelo ocorrido. Porque Moabe, a cidade de Moabe, foi um lugar de tristeza. Imagina perder 3 pessoas da família. Um lugar de tristeza. E Ruth decidiu ficar com a sua sogra. Abre aí em Ruth 1:16. Esse versículo é bem conhecido. A hora que vocês começarem a ler, vocês vão se lembrar dele. Amém? Disse, porém, Ruth: não me enches para que te abandone e deixe de seguir-te, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus. Ruth nasceu na cidade de Moabe. Ela adorava um deus pagão chamado Camus. Era um deus que tem por significado destruidor, ou seja, a cidade vivia um caos. Já tinha linhagem por ser de Moabe, filho de Ló, e por adorar um deus pagão, não adorava o Deus de Israel. E quando Ruth se casou com um filho que era de Belém, que tinha o conhecimento do Deus de Israel, a qual servimos, eu creio que ela se apaixonou pelo nosso Deus. E ela começou a aprender as coisas de Deus, as coisas verdadeiras, reais. E quando ela fala isso para Noemi, ela está dizendo: para onde você for, eu vou. O teu Deus será o meu Deus. Ou seja, o Deus dela era o Deus da Ruth. O Deus de Israel era o Deus da Ruth. Ou seja, ela estava rejeitando o Deus que ela servia em Moabe, da onde ela tinha sido tirada, porque ela estava indo para Belém com Noemi, certo? Só que nesse versículo há um segredo. Quando Ruth diz: aonde você for, irei eu, aonde pousares, ali pousarei eu, e ela diz assim no final:
Se outra coisa que não seja a morte me separar de ti, há um juízo sobre isso. Há um juízo sobre isso. Que se ela não cumprisse com esse voto, ela estava morta. Ela estava seguindo um Deus de Noemi, um Deus de Israel, o Deus a qual servirmos. Se ela não cumprisse com aquele voto, ela estaria morta. Só que ela decidiu ir com a Noemi, que era sua sogra. Só que naquela cidade havia parentes próximos da linhagem do marido dela. E quando Noemi e Ruth chegaram até a cidade de Belém, as pessoas começaram a perguntar: não é aquela Noemi que saiu com o marido e os filhos? Agora ela estava voltando apenas com Ruth, porque haviam morrido, haviam falecido. E nessa hora, Noemi diz: eu não me chamo mais Noemi, eu me chamo Mara, porque sou amargurada, porque perdi filhos. Eu saí dessa cidade cheia, eu saí próspera e estou voltando vazia, estou voltando pobre. E nessa hora, ela a partir desse momento se chama Mara. E nessa cidade havia por resgatador é assim: todo o filho que casam com a nora de uma família, por exemplo, Elimeleque e Noemi tinham 2 filhos, eles morreram. Na linhagem de Elimeleque tinha uma lei chamada liverato. Liverato é, se os filhos morrem sem filhos, eles têm a propensão de casar com um da família. Ou seja, o próximo que ela poderia casar, digo de Ruth, seria um resgatador, se chama resgatador, que na Bíblia fala Goel também. O próximo resgatador tinham 2, que decorrente à palavra nós vamos aprender sobre eles. E Boaz era um homem valente que fazia parte da linhagem de Elimeleque. E ele tinha, a Bíblia diz, senhor de bens, ou seja, ele era rico, ele tinha um campo. E estava, naquele tempo tinha uma colheita de espigas, de cevada, não de milho, de cevada. E Noemi pediu para que Ruth fosse colher, porque como elas tinham voltado pobre, era dever elas terem um emprego de colher. Vocês estão me entendendo? Estão ouvindo bem? Tá ouvindo bem, Mazélia? Amém. E Ruth tinha que colher, era um dever. Essa lei era: apanharei espigas, era um dever delas de colher. Só que até então Ruth não sabia sobre Boaz, não sabia sobre a linhagem, e ela foi colher num campo. Tipo assim, ela chegou na cidade, Noemi pediu: Ruth, vai colher, tipo assim, conseguir alimento para nossa casa, porque eu fiquei chorando aqui, certo? E Ruth saiu à procura de um campo para trabalhar. A Bíblia fala que Ruth meio que caiu de paraquedas no campo de Boaz. Não era, ela tinha todos os campos para escolher, para colher. E ela não sabia que esse campo era de Boaz. Deus deu uma providência vindo do alto para ela, podemos considerar assim. E ela era diferente. Ruth, ela se vestia diferente, ela falava diferente, ela tinha características diferentes. E a Bíblia diz que ela chegou para colher lá, ela trabalhou. Ela tinha qualidades de uma mulher virtuosa, porque ela tinha que conseguir sustento para casa, que ela estava até então morando com a sua sogra. E estavam vivendo um processo de luto, um processo muito difícil. E ela deixou e arregaçou as mangas e foi trabalhar. E quando o senhor do campo, Boaz, chegou no campo, perguntou para os seus servos: quem é aquela moça que está trabalhando? Ou seja, de longe ele avistou Ruth. De longe, pelas suas roupas, pelo seu jeito, pelo seu modo de trabalhar, ela era diferente. E o seu servo disse: ela apareceu aqui para diferente. E o seu servo disse: ela apareceu aqui para trabalhar. E desde quando ela começou a trabalhar, ela não parou. Parou para tirar um cochilo e já voltou. Isso chamou a atenção de Boaz. Isso chamou a atenção de Boaz na primeira vez que ele olhou para ela.
Não é verdade? Não é? E quando ele avistou ela, ela chegou do serviço para casa, para Noemi, ela chegou com 20 litros de cevada. Ou seja, ela deve ter chegado com um saco muito grande para alimentar a sua família. A Bíblia diz que quando ela chegou, ela estranhou, falou: como assim você colheu tudo isso? Que campo que você foi trabalhar? Me conta. E aí ela começou a contar, dizer para Noemi que ela havia conseguido um trabalho no campo de Boaz. E Noemi começou a falar: Boaz faz parte da linhagem do meu ex-marido, Elimeleque. E ela começou a falar assim: vá até a casa, continue trabalhando. Quando ela foi trabalhar no outro dia, Boaz deu um lugar de honra à mesa na hora de comer. Ele fez com que Ruth se assentasse à mesa com ele. Olha um segredo: o Senhor nos chama sempre para a mesa para ter um ato de intimidade, de relacionamento, comunhão, para sentar-se com ele à mesa. É um ato profético, não é verdade? Isso acontece na ceia, em todos os cultos, se for ver. Nós nos sentamos com o Mestre. Nós primeiro nos encontramos com Ele, nos assentamos à mesa, nós temos intimidade e nós ceamos, nós nos alimentamos com Ele, porque sempre Ele tem algo a nos oferecer. E nós sempre temos algo a oferecer ao Senhor quando viemos à casa dEle? A nossa vida é um sacrifício, é uma oferta. Nós somos a oferta e nós viemos aqui nos encontrar com Ele e nos assentamos. E quando Boaz chama Ruth para se assentar à mesa, e ela come do bom e do melhor, a Bíblia diz que ela come, ela se enche, porque a comida era boa. Talvez na casa dela não tinha a comida que ela comia na casa de Boaz. Talvez na nossa casa nós não tenhamos, fala uma comida que você acha chique, por exemplo. Fala, Camila, uma comida que você acha bem chique. Que você fala: nossa, eu vou num restaurante com o Rafael, vou comer aquela comida que eu nunca comi. Tipo assim, sabe? Fala, Tami. Quem mais fala uma comida que você nunca comeu e você tem vontade de comer? Fala, Ingrid. Como? Risoto. No momento de Ruth, que ela estava passando com a Noemi, talvez ela não tinha essas comidas. E Boaz permitiu com que ela comesse na casa dele. Tipo assim, já estava preparando o ambiente para conquistar ela, porque ela já havia conquistado ele, certo? E falou assim: olha, eu tenho do bom e do melhor para você. E com aquele banquete ele estava demonstrando isso. Olha, eu vou cuidar muito bem de você. Tipo assim, nas entrelinhas, sabe? Eu vou cuidar muito bem de você. Aqui você vai ter de tudo. Você acha que uma mulher ela não pega essas coisas? Lógico que ela pega. E Ruth, com certeza, ela estava analisando tudo isso. Ela estava olhando tudo aquilo. E quando Boaz, ela acaba de sair da mesa, ele chama os servos de lado e fala assim: olha, quando ela for colher, deixe que ela colha pela metade. Balança, tipo, as árvores lá para que as espigas caiam. E ela apenas vai colhendo, porque ela trabalhava, tipo assim, por produção. Então, quanto mais ela colhia, mais enchia o saco, mais ela levava para casa, certo? E foi o que aconteceu. Quando ela pegou tudo isso que ela saiu depois da mesa e colheu tudo, ela chegou na casa dela, o saco que ela encheu através da ordem que ele deu aos servos sustentava a família dela, Noemi, a casa dela, por 25 dias. Ou seja, Deus prosperou através da atitude de Boaz com Ruth. Praticamente um mês ela tinha o que comer na casa dela, almoço, janta. Não ia faltar o pão, porque eles estavam na cidade do pão. Belém de Judá era a cidade do pão, a cidade do Deus de Israel. E não ia faltar. Deus é um Deus de milagres. Se nós estamos precisando de algo, é só falar, é só clamar, é só pedir: Senhor, eu estou precisando disso, eu preciso de uma providência nisso.
o Senhor, Ele vai realizar. Quando nós pedimos com sinceridade, com vontade, e o Senhor vê verdade nisso, o Senhor, Ele responde a oração de um justo. E a atitude de Boaz fez com que não faltasse alimento durante quase um mês. Ou seja, um dia de trabalho. Um dia de trabalho. A primícia que ela tinha feito levou para um mês inteiro. É muito forte isso. É muito forte. E quando ela chega na casa, Noemi fica maravilhada. E ela dá tipo assim, um empurrão. Ela dá um sinal para Ruth. Ela dá um sinal para Ruth. E fala assim, mas antes disso acontecer, ela vai trabalhar e ela pergunta para Boaz: por que você está fazendo isso comigo? Todos estão entendendo? Estão aqui comigo? Ela pergunta para Boaz: por que você está fazendo tudo isso comigo? As outras servas estavam trabalhando todos os dias e por que só comigo? E ele fala assim: eu estou te honrando porque eu fiquei sabendo o que você fez com a sua sogra. Ele estava honrando, antes de ter um relacionamento com ela, antes de casar-se com ela, ele estava honrando pelas atitudes que ela teve com a sogra. Ou seja, no momento que ela mais precisou, Ruth estava lá. Ruth estava com um braço forte e com a mão levantada, mesmo triste, mesmo chorando, passando pelo processo de luto por ter perdido o marido. Ela estava com a sogra, com a Noemi, porque apesar de ter perdido o marido, tinha perdido 2 filhos. A dor era maior. E ela deixou tudo para seguir. E o Senhor, Ele viu isso. E quando Boaz fala isso, ela fica indignada, ela fica maravilhada com isso. Poxa, é uma honra, eu estou sendo honrada pelo que eu fiz. E quando ela chega e leva a cevada para alimentar a Noemi e a casa dela, Noemi diz assim: hoje é dia de Boaz ficar na eira. Na eira era um lugar onde ele ficava protegendo a colheita dele dos ladrões. Ele vai estar na eira. E quando ele tiver comido, bebido, sabe? Bebido cheio de vinho mesmo, você vai se deitar nos pés dele. E aí faça o que ele te mandar fazer. Noemi, ele estava presenteando Ruth, porque ela sabia que Boaz era um homem valoroso, era um homem valente, era um homem de Deus, um homem de caráter. E por tudo aquilo que Ruth tinha feito com ela, era um significado assim: eu estou te abençoando, vai, porque eu sinto Deus nisso. E aconteceu isso. Ruth fez tudo o que Noemi pediu, tudo o que Noemi falou, todos os sinais. Ruth ficou escondida, ela foi até a eira. E quando Boaz tinha comido, se embriagado de vinho, ele foi se deitar. Ela descobriu os pés dele e se deitou nos pés. E ele logo se assustou. Lê aí comigo. Está no capítulo 3. Ela diz assim, no capítulo 3, versículo 3: lava-te, pois, e unge-te, e veste os teus vestidos, e desce a eira. Porém, não te des a conhecer ao homem até que tenha acabado ele de comer e de beber. E há de ser que quando ele se deitar, notarás o lugar em que se deitar. Então entrarás, descobrir os pés e deitarás, e ele te fará saber o que deves fazer. E ela disse: tudo quanto me disseres farei. Então foi para a eira e fez conforme tudo quanto sua sogra tinha ordenado. Havendo, pois, Boaz comido e bebido, e estando o seu coração alegre, veio deitar-se ao pé de um monte de grãos. Então veio ela de mansinho e descobriu os pés e se deitou. E ele diz assim: quem és tu? E ela fala: sou a tua serva, sou Ruth, nora de Noemi. Isso é muito lindo. Quando ela descobre os pés e pede para que ele cubra ela com a capa, nessa hora, quem lembra o que capa significa? Proteção. Quem falou mais aí atrás? Ingrid, você falou?
capa significa identidade. Certo? Quantas vezes o apóstolo fala que a capa é a identidade? Ou seja, nesse momento quando ela pede para Boaz cobrir ela com a capa, ela diz assim: eu quero ser igual a você, eu quero ser um com você. E na lei diz assim, que era costume de homem colocar a capa sobre a jovem em compromisso de casamento. Ou seja, ela estava pedindo: me cobre porque eu quero casar com você. E ele sabia disso. E aí ele fala, aqui continuando: e disse ele: quem és tu? E ela disse: sou Ruth, tua serva. Estende, pois, a tua capa sobre a tua serva, porque tu és o meu remidor. Algumas bíblias devem estar resgatador, que é o que eu contei no início. E ele diz para ela que ele ia conversar com o primeiro que estava disponível para resgatá-las, e se ele não quisesse, ele assim faria. Ou seja, ele foi muito humilde nessa hora. Ele podia passar à frente da pessoa. Poxa, a Ruth estava ali nos pés dele. Só que ele foi obediente, foi humilde e falou: até amanhã eu tenho a resposta. Se ele não quiser, eu assim o farei. Eu assim resgatarei você. E quando foi de manhãzinha, tipo ao amanhecer, ele pediu para que Ruth se levantasse, porque nenhuma mulher podia ir à eira. Podia ter um momento, porque parecia que eles estavam tendo um caso, certo? Ela logo se levantou e foi. Nisso que ela foi, ela contou tudo para Noemi. E Noemi disse: ainda hoje isso vai acabar, porque ele é um homem que quando começa ele termina. E o que ele fez? Logo de manhã foi para a porta da cidade. A porta da cidade significa um lugar de autoridade, de governo. Ele ficou assentado ali esperando. A Bíblia fala que era um fulano. E ficou esperando o fulano para passar. E ele passou. E quando esse fulano passou, ele pediu para que se achegasse, porque ele queria conversar. Nessa hora ele chamou 10 anciões. 10 anciãos significa o quê? Decreto. E a Bíblia diz que quando chamam 10 anciões era para se estabelecer um matrimônio. Ou seja, ele já estava espiritualmente cercando os lugares para que tudo acontecesse segundo a vontade e ordem do Senhor. E ele explicou que ele era o próximo na linhagem para resgatar Ruth e Noemi. E Noemi estava vendendo as terras e ele ofereceu: você quer comprar as terras de Noemi? Na hora ele falou: eu quero. Aí a estratégia que Deus deu para Boaz, ele disse assim: mas tem a sua nora, que também tem um marido que é falecido e ela é viúva. E ele disse assim: se você comprar as terras de Noemi, logo terá que comprar as terras de Ruth. Só que ele tinha uma herança, e se ele comprasse as terras de Noemi e de Ruth, haveria estragar a herança dele. Ele tinha poder de perder tudo. E nessa hora ele falou: não, eu não quero. E aí foi o versículo que eu li, que ele chama as testemunhas, os anciões e toda a cidade na porta onde era lugar de governo, lugar de autoridade, e ali é feito um decreto. Vamos ler novamente de novo. Então Boaz sois hoje testemunhas de que tomei tudo quanto foi de Elimeleque e de Quilion e de Malom, da mão de Noemi, e de que também tomo por mulher a Ruth, a moabita que foi de Malom, para suscitar o nome do falecido sobre sua herança, para que o nome do falecido não seja desarraigado dentre seus irmãos, e da porta do seu lugar. Disso sois hoje testemunhas. Logo que ele fez isso, as testemunhas abençoam ele por ele ter feito tudo certo até aquele momento. E foi o que aconteceu. Ele tomou Ruth por mulher, se casou com ela e teve um filho. Quem sabe o filho de Ruth? Obed, Joelma. Isso mesmo, Obed. E quem era Obed? Avô de Davi. Avô de Davi, que era da linhagem de Jesus, o nosso Senhor.
Ela foi honrada por ter abençoado sua sogra e fez tudo quanto ela mandara, e ela estava sendo honrada. O Senhor a honrou, e ela estava grávida e ia ter um filho chamado Obed, que é avô de Davi, que é da linhagem de Jesus. E sabe qual foi o final dessa passagem? Que a nora Ruth, valia mais do que 7 filhos para Noemi, porque tinha dado à luz a um filho. Ela abençoou a Noemi com um neto, e Noemi foi babá de Obed. Ou seja, Deus honrou Ruth. E eu creio que o Senhor está nos honrando nessa tarde. Você que veio aqui, você tem vários problemas, você tem a sua história, você tem uma história de vida. E não importa o que você tenha passado para estar aqui hoje, no lugar que você está, na casa do Senhor. Mas o Senhor, Ele tem uma honra, Ele tem algo preparado para você. Se sua história foi uma história de desespero, de tristeza, o Senhor tem uma história de alegria preparado para você. Ele tem algo muito maior do que você possa imaginar, do que você possa pedir. Assim como Ruth foi honrada, uma história de amor, de lealdade, fidelidade. Eu profetizo sobre vocês que cada uma aqui possa ser fiel, leal ao seu Senhor, porque Ele é o primeiro da sua vida. Ele é o primeiro da sua vida, ser leal e fiel ao Senhor, porque Ele tem muito mais preparado para você. Ele tem uma honra preparada para você. E no final disso você vai contar, e as pessoas, elas serão testemunhas do que Deus fará na sua vida, na sua história. Eu profetizo para nós nessa tarde. O Senhor tem levantado as nossas vidas como mulheres guerreiras, mulheres valentes, que não importa os problemas, não importa o que tenha acontecido na nossa história, nós já vencemos. Nós já vencemos. O Senhor, Ele nos dá alegria em servi-lo, alegria em estar com Ele, em viver as coisas que Ele tem preparado. Porque aqui é um lugar de governo, é um lugar de autoridade. Nós estamos à porta igual Boaz fez. Aqui há mais de 10 pessoas. Há muitas mulheres aqui, nós podemos decretar nessa tarde: o melhor do Senhor é para as nossas vidas. O melhor do Senhor está por vir. Levanta sua mão comigo agora e diga assim: o melhor do Senhor é para mim, porque eu creio. O melhor do Senhor é para mim, porque eu creio.